Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu querido e minha amada irmã, hoje, quarta-feira, 4 de setembro, o Evangelho é tirado de São Lucas, capítulo 4, versos do 38 ao 44. No Evangelho de hoje, nós temos 4 lições importantes. A primeira é a seguinte: Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo com febre alta e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre e a febre a deixou. Imediatamente ela se levantou e começou a servir Jesus. Então veja, a febre paralisa a pessoa. E aqui nós podemos tomar essa febre como tudo aquilo que nos paralisa para servirmos ao Senhor. E o Senhor vem sobre nós e repreende essa febre, essa paralisia espiritual que nos impede de servi-lo. E depois de libertos, depois de curados, nós devemos fazer como a sogra de Pedro, servir Jesus. E fazendo isso, veja que ao pôr do sol, todos, depois que Jesus cura a sogra de Pedro, ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos por diversos males, os levaram a Jesus. Então as pessoas viram que Jesus havia curado a sogra de Pedro, então começaram a levar todos os doentes. Então aqui está a nossa segunda meditação do Evangelho. Se você tem alguém enfermo, se você conhece alguém que está paralisado por alguma doença e ainda não serve a Jesus, eu digo a você, leve essa pessoa a Jesus. Ou leve Jesus a essa pessoa através da sua oração. E Jesus colocava as mãos em cada um deles e os curava. E ele será curado. De muitas pessoas também saíam demônios gritando: Tu és o Filho de Deus. E aqui está a terceira lição para nós do Evangelho. Quando os demônios começam a gritar: Tu és o Filho de Deus, Jesus os ameaçava e não os deixava falar, porque sabiam que ele era o Messias. Ou seja, aqui eles não faziam o papel de evangelizadores, apenas eles eram blasfemadores. Apenas eles eram pessoas, claro que seres espirituais, mas pessoal, cada um deles, que tomava o santo nome de Deus em vão, ao dizer: Tu és o Filho de Deus, Tu és o Messias, Tu és o Filho de Deus. E Jesus repreende. Que nós possamos aprender com esse detalhe aqui do Evangelho, que nós não devemos estar tomando o santo nome de Deus em vão, e muito menos o santo nome de Jesus, pelo qual todos nós podemos ser salvos, fora do qual não há salvação. Então, nós precisamos aprender. E a quarta lição do Evangelho, meus irmãos, está no versículo 42. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e, indo até ele, tentavam impedi-lo que os deixasse. Veja, pessoas que se encontraram com Jesus, que tiveram a experiência com Jesus, tiveram a proeza de querer limitar a graça apenas a eles, ou reter a graça somente na vida deles. Muitas vezes nós queremos fazer isso, limitar a graça de Deus que habita em nós e que age em nós. E nós não falamos de Jesus para as pessoas. Nós queremos ficar com Jesus somente para nós. Eu estou salvo. Esse mundão aí, desmantelado, que jaz do maligno, que se dane. Talvez não dizemos isso com palavras, mas com omissões. Jesus diz pela boca do apóstolo São Tiago que aquele que sabe fazer o bem e não faz, ele peca. E peca por omissão. Então, qual é o maior bem que alguém pode fazer para o outro? Anunciar Jesus para ela. E aqui, veja que eles diz, o que diz São Lucas: tentavam impedi-lo que os deixasse. Mas Jesus disse: eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades, porque para isso é que eu fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judéia. Então Jesus deixa claro: eu não posso ficar aqui com vocês.
Eu tenho que ir a outros lugares, porque foi para isso que eu fui enviado. Eu fui enviado, senão para as ovelhas da casa perdida da casa de Israel, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Porém, Jesus expandiu esse envio e foi também para os gentios, para os pagãos, mostrando que ele não está limitado a um grupo de pessoas, mas que ele está para além. Então, que o Senhor nos ajude a servirmos porque fomos curados, que o Senhor nos ajude a levar Jesus aos enfermos, que o Senhor nos ajude a aprender a não tomar o nome de Deus em vão, como fizeram os demônios, e que também nós não impeçamos Jesus de ir a quem precisa. E que nós sejamos ponte, canal de Deus na vida dessas pessoas. Amém. Deus abençoe você e até amanhã, se Deus quiser.